Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de volta aqui no nosso Centro de Estudos Presbiteriano. E a nossa aula de hoje é bem diferente daquilo que nós costumeiramente trabalhamos aqui no nosso curso. Nós vamos trabalhar hoje sobre o tema o cristão e a cultura, né? O cristão e a cultura é um tema bastante importante para a nossa vida como Igreja do Senhor Jesus. Então nós estaremos trabalhando sobre cristão e a cultura, a pedido de alguns irmãos, ali do Calvinista Tulipe e também alguns amigos que pediram para que eu tratasse um pouco sobre esse tema. Eu quero tratar desse tema com vocês de maneira mais aberta, de maneira mais ampla, para que a gente possa dialogar melhor sobre esse tema, ok? Vivemos em uma cultura secularizada, onde as ideias da fé cristã, os ideais da fé cristã, na verdade, e a prática do cristianismo têm sido questionados. Não apenas a sua prática é questionada, mas também a sua relevância. O cristianismo é importante nos nossos dias, nos dias de hoje. Essa é a pergunta da secularização. Adite a isto a tendência dos segmentos cristãos estabelecerem uma ruptura com o mundo atual. Na verdade, no segmento cristão parece que as pessoas ignoram que existe um mundo lá fora e parecem viver num mundo além. É como se fosse uma espécie de ufólogos. Eles vivem para o mundo além, eles são ufologistas. Eles acabam olhando para o mundo do imaginário e vivendo fora do mundo real. Seria mais ou menos a ideia do platonismo, né? O mundo ideal, o mundo real dentro da corrente filosófica, quando nós sabemos do platonismo. E parece que a igreja evangélica brasileira e mundial, parece que ela tem seguido essa mesma dinâmica, essa mesma temática, o que é ruim e prejudicial para o testemunho da fé cristã. Veja bem, criamos uma música nossa, a chamada música gospel. Nós criamos essa música, nós criamos essa maneira, esta musicalidade cristã. Você chega na casa de um crente, a música você é forçado a ouvir uma música gospel. Porque a música gospel ela é mais santa do que a música de um Roberto Carlos, de um Caetano Veloso, a despeito de não gostar muito da ideologia do Caetano. É uma música secular que você escuta, uma música clássica como Mozart, e assim sucessivamente você tem esse bloqueio dentro da vida da igreja, né? Uma saudação também tipicamente nossa, nós criamos, né? A paz do Senhor, meu irmão, né? Você encontra na rua e diz, a paz do Senhor, meu irmão. Vivemos exatamente numa cultura. Nós vivemos o gueto religioso, nós vivemos uma subcultura evangélica e não o cristianismo, né? Às vezes você confunde cristianismo com essas coisas e essas coisas não são cristianismo. Ok? Muito bem. Nós usamos a imagem, a linguagem, a forma de falar do gueto cristão. Então, quando você tropeça em alguém tal, e encontra alguém, se você passa na rua 10 vezes, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Então, estas coisas, elas acabam criando uma desassociação, uma ruptura entre o cristianismo e a cultura que ele está inserido, ok? Então, a secularização chegou até a nossa cosmovisão, né? Em seus termos mais simples, o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Ou seja, é a maneira como encara as coisas mais importantes da vida. Então, poder trabalhar aborto, que são temas importantes para serem abordados, sexualidade, união civil, relação de Estado e igreja, são coisas que a igreja precisa aprender a dialogar, a trabalhar hoje em dia dentro dela, ok? Muito bem. Podemos aprofundar um pouco declarando que a cosmovisão é um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, aplicamos ou adequamos todas as coisas que cremos, interpretamos e julgamos a realidade. Ou seja, o que é a cosmovisão? A cosmovisão é um esquema conceitual que nós temos na nossa mente, é uma grade. É uma espécie de lente, é uma lente que vai um óculos. Eu estou usando aqui esse óculos e sem esse óculos eu não enxergo nada, eu preciso usar o óculos para enxergar. É como se a cosmovisão sua fosse este óculos, fosse um óculos que você coloca e a partir daí você consegue enxergar tudo. Se você tiver uma boa cosmovisão, você consegue lidar com o mundo e a sociedade que lhe cerca. Se você tiver um óculos ruim, você vai se romper com este mundo, com esta cultura. Você vai dizer que tudo é do demônio,
nada vem de Deus. Esse é um grande problema que a gente tem. Há um outro problema que eu não vou discutir aqui, mas um outro problema que é a crença na doutrina da graça comum, que acabou usurpando o lugar da doutrina da providência, né, que é o lugar da doutrina da providência, e usurpando o conceito de realeza de Cristo neste mundo, porque parece-nos que a doutrina da graça comum acabou ocupando, preenchendo as lacunas, porque o cristianismo, depois daquele conflito fundamentalista, ele acabou não entendendo, os cristãos, depois do conflito fundamentalista, não acabou entendendo qual é o seu papel na sociedade, e criando uma ruptura com a cultura, ok? Muito bem. Também é bom lembrar que a cosmovisão também nos ajuda a interpretar e julgar a realidade que nós vivemos. Então, ele também trabalha, a cosmovisão trabalha com uma coisa chamada metafísica, né? Então, nós precisamos também entender um pouco sobre isso, ok? Ok, lidar com todas essas coisas é um desafio ao trabalho pastoral, né? O trabalho pastoral é um desafio muito grande em nossos dias. Tudo que nós vemos, tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos na mídia evangélica atual é que tudo precisa ser justificado para ser praticado pelo cristão. Ou seja, se você joga bola, você precisa saber por que você está jogando bola. Eu estou jogando bola porque eu vou dar um bom testemunho de Jesus. Não porque seja uma coisa boa, prazerosa, gostosa, maravilhosa, e te fazer, faz bem à saúde e tal. Não. Isso não importa. Você está fazendo aquilo ali vai servir para evangelizar alguém. Então nós acabamos pegando as coisas boas do mundo, aquilo que o mundo tem, aquilo que eu chamo de esfera secular, e atribuímos um papel, importância de evangelização. Aí a péssima teologia que a gente tem já começa aí. Quer dizer que o alvo da nossa vida é a evangelização, é a pregação de hoje. Tem alguns pastores aí presbiterianos que andam dizendo essas besteiras aí, de que o alvo da nossa vida é a pregação. O alvo da nossa vida não é a pregação. Tira isso da cabeça, tira isso da sua mente, tira isso do seu coração. Não é. O alvo da nossa vida é a glória de Deus. E a decorrência disso é o bem-estar do outro, o bem-estar do próximo. E aí dentro desse bem-estar você vai ter vários fatores, entre eles a evangelização, que é o ID, que nós devemos realizá-lo, sim. Mas ele não é prioritário na vida do cristão. Prioritário é a glória de Deus. Ok? Nós vamos ver isso mais adiante. Muito bem. A arte precisa de alguma justificativa para ser utilizada de forma a servir a religião ou a igreja. Então, o cara toca no grupo da igreja lá, na bandinha lá que tem lá na igreja, assim que tem umas bandinhas aí que tocam lá na bandinha e tal, mas o cara não pode tocar num show secular, porque é pecado. Então ele tem que tocar na igreja. Mas a igreja pede que ele faça um trabalho voluntário, né? A igreja não quer pagar ele pelo que ele está fazendo. É um outro problema que a gente tem aí na nossa igreja, nas nossas denominações aí de modo geral, né? Crentes hoje não podem tocar de forma secular porque seria mundanismo na igreja e na vida cristã. Tal postura, para alguns, é uma falta de espiritualidade. Ou seja, se eu sou cristão, gosto de tocar música cristã. Eu vim do mundo aí, que o Nelson Bomilcar, né? Vocês conhecem o nosso Bomilcar, né? O Bomilcar. Ele fala uma coisa interessante, que quando ele se converte à fé cristã, ele vem do rock pesado e tal, e tentou procurar um referencial que pudesse produzir uma música de qualidade, evangélica de qualidade, mas uma música que não ignorasse também os sons seculares. E aí ele bate de frente aí com o Logos, né? Ele conhece o Logos e tal, o grupo Logos, na época o grupo Elo e tal. Então você tem um pouco desse testemunho em alguns cristãos. É um problema que a gente tem hoje na igreja, é entender que o mundanismo parece que se tornou essas coisas. Eu não posso escutar uma música do mundo, como dizem, uma música secular. Também não posso tocar uma música secular no meu violão, porque o meu violão foi consagrado para tocar para Deus. Olha a palhaçada que a gente tem, né? É complicado isso, né? Complicado. Eu sei que esse vídeo vai estar aí para vocês, está aí, vocês estão assistindo aí essa nossa palestra aqui. E vocês devem estar assustando, pastor João Ricardo, mas é isso mesmo, a gente tem que parar de ser um cristão dessa forma, ok? Muito bem. Michael Horton, no seu famoso livro O Cristão e a Cultura, Sou o Alerta. Ele diz: a pressão para justificar a arte, a ciência e a diversão em termos de seu valor espiritual ou de sua utilidade evangelística acaba prejudicando. Meu cachorro acabou latindo dos fogos que estouraram aqui agora, né? Acaba prejudicando tanto o dom da criação, né, quanto ao dom do evangelho. Então, se eu quero usar
a arte, a ciência e a diversão, com uma finalidade evangelística, que isso só pode ser exercido e feito. Eu não posso ter o prazer, o deleite de sentar e colocar uma música secular, por exemplo. Eu gosto muito de Roupa Nova e eu vou colocar uma música do Roupa Nova. Eu não posso curtir a música do Roupa Nova porque ela não tem nenhuma utilidade religiosa, evangelística. Eu vou colocar o quê? Damares para tocar aqui em casa. Vou colocar uma música neopentecostal porque ela é relevante, né? Colocar Anderson Freire, raridade, para que as pessoas tenham aí... Não, gente, isso aí tá tudo errado. Tá tudo errado, né? Muito bem. Em outras palavras, os dons e talentos devem ser empregados não como alvos como alvo de justificação de sua utilização, né? Ou não pelo cristão nas esferas secular ou religiosa. Eu não preciso justificar o que eu faço em termos de religião, em termos de evangelização. Qual é a utilidade disso aqui? Eu estou ouvindo essa música aqui, eu estou tomando coloca aqui a palavra bebida, né? Essa cerveja aqui, eu tenho que dar uma justificativa porque eu estou tomando. Olha a mentalidade onde nós chegamos dentro do nosso espectro religioso evangélico brasileiro, né? Muito complicado isso, né? Muito bem. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas coisas. Devemos influenciar a cultura, gente, mas não criando uma outra cultura evangélica. Nós devemos influenciar, mas não criando uma outra cultura. Mas redimindo a que se encontra, né? Que se encontra longe do objetivo criador, né? Encontra longe do objetivo do Criador. Então, eu preciso redimir. Lembra lá o que acontece lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, né? Vai nos lembrar que toda a criação ela aguarda a sua redenção, a criação. Então, quando eu olho para isso, a criação como tudo, as obras de artes, a cultura, o cinema, a música, elas precisam ser redimidas. Elas precisam ser redirecionadas para o objetivo para o qual elas foram dados. Esses dons, esses talentos foram dados, ok? Muito bem. Nos dias atuais, os cristãos estão mais preocupados em resgatar vidas, mas não resgatar culturas. A doutora Nancy Pearce, no seu livro A Verdade Absoluta, ela faz uma menção sobre isso interessante. Vale a pena, se você não tem esse livro, vale a pena você comprar e ler esse livro. A Rockmaker, o grande teólogo holandês Rockmaker, né? O Rockmaker, né? Rockmaker, chama de Rockmaker. Tem interessante, tem uma banda muito boa chamada Palavra Antiga. Ele tem um álbum dele, Esperar é Caminhar. Esperar é Caminhar, o nome do álbum. Eles têm uma música chamada Rockmaker, né? Vale a pena, você procura no YouTube, dá uma escutada na música, um rock bacaninha pra gente ouvir, uma banda evangélica que entende a influência que deve ter na cultura. É muito, muito bacana mesmo, que vale a pena você dar uma lida, dar uma ouvida na música, né? Mas aí a música Rockmaker, ela vai falar exatamente desse teólogo, faz menção desse teólogo holandês que sinaliza o seguinte: ao concentrarem-se em salvar almas, né, os crentes, eles se esquecem de que Deus é o Deus da vida e que a Bíblia ensina como as pessoas devem viver e como devem lidar com o mundo, a criação de Deus. O resultado é que, apesar de muitas pessoas terem se tornado cristãs, né, o mundo se tornou totalmente secularizado, um lugar em que a influência cristã é praticamente nula. Então você pega, por exemplo, a minha cidade aqui, tem um bom número de crentes, mas a influência cristã na sociedade é relevante. Qual é o país maior que tem um maior índice cristão? Brasil. O Brasil tem um índice muito grande de cristão, mas a falta de influência desses crentes é muito gigantesca, é muito ampla. Porque é exatamente o que eu disse logo no início, que nós criamos um gueto nosso, um grupinho nosso, uma fala nossa, um diálogo nosso. E aí você quer viver, aí você vai falar sobre cristão e a cultura, você está dizendo o seguinte, que o cristão está vivendo contra a cultura.
O Cristo contra a Cultura, como diz o Michael Norton lá no seu livro, O Cristo na Cultura, é um livro que vale a pena você adquirir, ok? A ruptura existente em nossa cultura evangélica se deu na aceitação da distinção tomista. Tomás de Aquino, na Idade Medieval, ele propõe uma distinção entre natureza e graça. Natureza é tudo que está na esfera secular e graça é tudo que está na esfera sagrada, igreja, culto. Então, se eu trabalho secularmente, esse trabalho é para trazer somente o dinheiro para dentro de casa, o pão para dentro de casa. Se eu trabalho para a igreja, isso é para agarinhar bens para a minha alma. É assim que nós vivemos, é assim que a nossa cultura evangélica brasileira abraçou esse tomismo engedrado em nossas vidas, em nossas veias. Não conseguimos nos libertar, mesmo tendo o antídoto da reforma protestante. E aí vem a teologia reformada, é a única teologia que pode fazer essa ruptura de maneira muito clara, muito nítida. Ok? Muito bem. Hoje, de forma perene, está no pensamento evangélico a ideia de que o envolvimento secular não agrada a Deus. Eu me envolver na esfera secular não agrada a Deus, pois tal envolvimento é uma forma de mundanismo nocivo, conforme relata, citando aí Tiago capítulo 4. Né? Ignoram que Tiago capítulo 4 não vai falar de mundanismo, não está falando do tipo de roupa, do tipo de bebida, do tipo de música, não está falando nada disso que você tem. Não, está falando da sua concepção comum, do quantos cristãos estão nas nossas igrejas e são feministas. Né? Quantos cristãos estão nas nossas igrejas e seguem uma ideologia socialista para um modelo de economia no mundo? Né? Então, há muita gente que tem uma ideia, um ideal anticristão, viesmente ideológico anticristão, e não entende isso como mundanismo. Isso é mundanismo. O mundanismo é quando eu assimilo cristão defendendo aborto. Né? Então, quando eu assimilo estas coisas, isso é ser mundano. Isso é mundanismo. Mundanismo são essas coisas aí que a gente tem que encarar. Na mente dos crentes de hoje, parece que o cristianismo não é um sistema de vida. Como Abraham Kuyper escreve no seu livro Calvinismo, dizendo que o calvinismo ele é um sistema de vida. É uma maneira de vida, é uma cosmovisão. É a maneira como eu interpreto o mundo, que eu havia dito já mais adiante. Né? Mais à frente eu já havia falado sobre isso. Um pouco atrás, na verdade. Okay? O colapso evangélico, no que tange a influência na sociedade, se deu quando a igreja assumiu para ser distinção entre o religioso e o secular em todas as esferas da vida. E ela não foi capaz de integrar a vitalidade do cristianismo em cada parte da mesma. Então o cristianismo ele consegue integrar tudo, ele consegue unificar tudo, a unidade de pensamento. O Sheffield vai falar sobre isso no Deus que Intervém, que a mente secular, o secularismo, ele acaba avançando para uma unificação, aquilo que ele vai chamar de materialismo ou misticismo semântico. Eles acabam trabalhando isso. A cultura de hoje ela trabalha em cima de uma unificação de pensamentos. Pode ver que todos os ataques ao cristianismo eles são coordenados, direcionados dentro do viés ideológico do campo das ideias, que a gente chamaria isso de campo da cosmovisão. Você tenta desconstruir a sua cosmovisão de mundo, de Deus, do evangelho, da família, de igreja, para que assim possa engendrar e se apropriar daquilo que você tem de bom, que é a sua mente. Ok? Muito bem. Agora deixa eu voltar aqui para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Né? O cristianismo como vitalidade, ele é a vitalidade da nossa existência. Foi o cristianismo que construiu a sociedade ocidental. Né? Vale a pena considerar isso. A nossa chamada neste mundo, conforme Gênesis capítulo 1, verso 28, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui nós temos a famosa passagem que trata do mandato cultural. A Nancy Press, mais uma vez, em seu livro A Verdade Absoluta, lembra-nos que a primeira frase que diz frutificai e multiplicai-vos significa desenvolver o mundo social. Ou seja, formar famílias, igrejas, escolas, cidades, governos, leis. Tudo isso está dentro dessa declaração, frutificai e multiplicai-vos. Tudo está aí dentro, ok? Agora, já a segunda frase, enchei a terra e sujeitai, significa subordinar o mundo natural. Fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor músicas. E a Nancy Persson conclui dizendo o seguinte, que esta passagem chamada de mandato cultural
porque ela nos fala que o nosso propósito original era criar culturas, construir civilizações e nada mais. Então o que a gente está vivendo? A gente está dentro de uma cultura, fora dela, porque nós não conseguimos comunicar o evangelho de maneira inteligente às pessoas. A gente vive nesse gueto, nesse linguajar e tal, e a gente não consegue comunicar o evangelho para as pessoas com clareza. Com clareza. Então como é que eu posso fazer isso? Primeiro, sendo um cristão que se envolve com a cultura. O primeiro passo é esse. Geralmente consideramos as paixões por missões, evangelismo, envolvimento na igreja local como sendo algo mais espiritual ou ainda como algo que agrada mais a Deus do que a outra esfera de atuação na vida do cristão. Ou seja, se eu sou um eletricista, conserto fios elétricos, conserto casas, ajeito as questões ligadas à energia, isso não é espiritual, isso aí não é nada de bom, não tem nada. Mas eu vou no domingo de tarde entregar folheto, isso é bom, isso é abençoado, Deus é abençoado. Eu toco no barzinho, de noite, uma musiquinha romântica, alguma coisa dessa natureza. Não tem nada a ver aquilo ali não, porque não pode, mas na igreja, não importa que se você deu uma nota desafinada ou não, é assim porque você fez para Deus. Olha o nível de cristianismo que nós chegamos, né? O nível de cristianismo que nós chegamos é esse. Agora vamos lá, seguindo aqui para a nossa aula ainda, é o seguinte. Temos visto também muitos cristãos alegarem não haver nada de espiritual em ser uma pessoa que vai às ruas. Na política, há aqueles que defendem que o cristão jamais deveria ser político. Há aqueles que dizem que os cristãos não devem consumir música secular ou música do mundo, porque não é algo que edifica. Todas as coisas não são lícitas, o texto que eles citam. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu devo buscar as que edificam. Gente, isso aí é uma coisa assim que você tem que entender o seguinte: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo eu devo fazer. Ok? Nem tudo. Veja, não está proibindo você de não fazer. Você está dizendo que nem tudo você deve fazer. Você deve buscar aquilo que edifica o seu próximo, a sua vida, mas também que glorifica a Deus. Ok? Vamos considerar aqui, por exemplo, a política como exemplo. O que ensina a Escritura sobre isto? O que ensina a tradição reformada sobre este assunto perene da política? Nos tempos de hoje, virou bagunça a política virou bagunça. Então, assim, tem gente que diz assim, olha, você é cristão, o cristão não deve se envolver com política de jeito nenhum. A Constituição do Velho Westminster tem uma posição bastante interessante sobre isso. Veja o que ela diz sobre essa questão. Se o cristão deve ou não ser político, ser não magistrado, né, nesse sentido. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado. Então aí você coloca presidente, governador, senador, advogado, juízes e tudo mais. Sendo para ele chamado. E a sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada Estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, e havendo ocasiões justas e necessárias para isto, ok? Vamos lá, observemos algumas implicações da declaração da Constituição do Velho Westminster, né? A primeira delas é que qualquer cristão pode envolver-se nos negócios da política. Então, qualquer cristão, se ele olha e diz assim, eu quero me envolver com política, qualquer cristão pode ser político. Entretanto, a Constituição do Fé faz uma ressalva muito gigantesca. Ela trabalha com a questão da vocação, do chamado. Você foi chamado para ser político? Não. E por que você vai fazer política? Para quê? Para que você vai fazer política? Isso é um problema sério. Ok? Muito bem. Deixa eu concluir aqui com vocês, aqui, né? Então, aqueles que não são chamados para a política nunca deveriam envolver-se nessa questão.
A segunda verdade é que o exercício desta atividade, o cristão deve manifestar-se a vida de piedade cristã. Então o discurso de que o crente que não se deve envolver em política, porque se assim o fizer, ele será corrompido, ele se corrompe, na verdade, na tradição reformada, na tradição calvinista reformada, nós reconhecemos que se alguém é chamado para aquela esfera de atuação, ele deve fazê-lo, mas ele deve estar sempre fomentando a doutrina da piedade no seu coração e na sua vida. Então ele precisa entender isso, ele precisa da piedade na vida dele para a glória de Deus. Ok? Muito bem. Em segundo lugar, vamos observar o cristão e as artes. Nós já vimos aí o cristão e as artes. O segundo aspecto a ser considerado nesta aula é certamente o envolvimento do cristão com as artes. Nos dias de hoje, os crentes parecem viver em um mundo que não é este que nós vivemos. A relação deles com a arte é terrível. Eles argumentam que a arte só tem sentido se tiver uma finalidade evangelística ou espiritual. Então o cara estuda teatro. O cara estuda teatro. Mas ele deve usar esse dom do teatro para fazer evangelismo. E não para ser uma profissão que ele ganha dinheiro, alguma coisa desse tipo. Eles pensam dessa forma, né? Então, tem um sentido de sua finalidade evangelística espiritual. Então, vamos considerar alguns desses aspectos da arte. Eu quero trabalhar 2 aspectos da arte com vocês. O primeiro, o aspecto da música. O primeiro item a ser considerado é a música. Você escuta a música do mundo? Você já ouviu essa pergunta? Já? Eu também. Já ouvi essa pergunta. E aí, o que você responderia? Tem gente que faz o seguinte: eu escuto e não escuto. Eu sou o cara que fica em cima do muro, né? Ou geralmente aqui em casa, quando alguém vem, hoje nem tanto, porque a igreja sabe que eu escuto música secular. Mas quando eu chego aqui na igreja, é interessante quando vinha uma pessoa me visitar, estava o som ligado, eu ia lá, baixava o som, para que a pessoa não visse, e depois eu passava um momento explicando para a pessoa sobre essa posição nossa. Mas você escuta ou não escuta a música do mundo, né? Esse tipo de música não combina com uma pessoa crente como você. Já ouviu esses comentários? Já. Hoje no cenário evangélico, a música verdadeira é a música gospel. É Anderson Freire, é Raridade, né? Eu moro numa cidade aqui que o povo não conhece o Grupo Logos, por exemplo. O povo não conhece o Grupo Logos. Se você também não conhece o Logos, entra aí no YouTube e procura aí, banda ou Grupo Logos, você vê quanta música bonita eles têm, né? A música do Evangelho, por exemplo, é muito bonita. Muito bem. Ouvir a chamada música secular é muito pecaminoso para muitos crentes. A nomenclatura usada para a música, para esse tipo de música, que não pertence ao gueto evangélico, né? ao gueto evangélico, é chamada de música mundana, ou música do mundo. Mas a pergunta que eu faço é: existe música do céu? Existe música de Marte? Não existe isso, gente. O que existe é boa música e péssima música. Acabou. Há músicas cristãs que são belas, como há músicas seculares que são excelentes. Mas há músicas terríveis em ambas as esferas, na música secular e na música evangélica religiosa. Há músicas evangélicas que são tremendas heresias, são heresias decadentes. Tem uma música muito antiga que eu gosto muito de ouvir, mas é uma heresia braba, que diz assim, que por fora eles viam madeira, mas por dentro estavam os mesmos pecados. Os mesmos pecados não estavam no tronco de madeira ali da cruz, não. Os mesmos pecados estavam na pessoa de Cristo e não na madeira. Né? É uma música famosa da Sheila Cavalhais. E aí você percebe a heresia que está ali, braba, terrível. Mas você canta e não percebe. Uma outra que é as músicas também acabam gerando você para uma falsa interpretação. Por exemplo, a música do Osés de Paula, eu gosto muito do Osés de Paula, chamada assim, Ovelhas. Ele está uma interpretação, porque diz lá que o pastor pegou a ovelha, né, foi atrás daquele, se desgarrou, pegou e voltou para o aprisco. Na verdade, o texto deixa claro que ele deixou João Ovelha no deserto, foi atrás da ovelha que se perdeu, encontrou ela, foi para casa, fez uma festa, se beijou com os amigos, não voltou para o aprisco. E aí, no verso seguinte, no verso 7, lá, Lucas vai explicar lá, ele contou essas parábolas para aqueles fariseus e escribas que se achavam
está tratando de eleição ali, de predestinação. Aí a gente lê o texto e não percebe o que o texto está dizendo. Né? Pode ler lá o texto, você vê que a música te induz a uma interpretação errada do texto. Muito bem. Então, como lidar com isso? É permitido ao cristão ouvir e produzir músicas que não sejam da esfera religiosa? E aí? Pastor, o senhor está dizendo que é permitido ao cristão ouvir música não cristã? É permitido ao cristão ouvir música e produzir música não cristã? Sim. Sim. Entretanto, não devemos esforçar, né? Desculpa, nós não devemos não esforçar, eu diria assim, desfocar. Desfocar. A palavra aqui é desfocar. Desfocar, né? O objeto dessa produção artística. Então, não é porque eu posso ouvir música secular que eu vou ouvir qualquer música secular, que é um outro problema. Lembra lá, o nosso mundo está em pecado, em ruína, em degradação e tal. Então a música que vem, ela vem cheia desses conceitos. A depravação total do gênero humano atingiu também essas esferas na produção dos homens. Então preciso ter muito cuidado com isso. Então eu preciso observar também que o objeto da produção artística deve ser alguém maior que a produção artística, que é Deus. Então quando você consegue entender isso, você agora começa a redirecionar a música para o caminho correto. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus, e não para o meu enaltecimento e nem para o meu enriquecimento, ok? Devemos fazer tudo primeiramente para a glória de Deus. Esse é o objetivo nosso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, coloca-nos frente a frente com este tema: qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo pleno e eternamente. O seu objetivo como crente não é outra coisa, é você glorificar a Deus. Então, na esfera da música, eu preciso também entender isso. Eu sei que muito do meu público que me escuta é um público que, de fato, gosta de música. Então você precisa gostar de música e entender que a música cristã, ela não é necessariamente uma música feita para o culto, para a adoração, para o louvor, para a edificação pessoal ou coisas dessa natureza. É feita primeiramente para a glória de Deus, e uma música que não é cristã, que não fala nada de cristianismo, mas ela está lá glorificando a Deus. Uma música muito bonita que eu acho é aquela música que diz assim: eu queria sempre uma casinha branca com quintal e a varanda para ver o sol nascer. Uma teologia da simplicidade fora do sério, mas não é uma música produzida para ser uma música cristã, mas uma música que te traz uma paz, te traz um conforto, você tem prazer em ouvir a música, né? Uma boa música, prazer de ouvir uma boa música. Isso é um detalhe importante para você ressaltar, ok? Segundo, nós vamos observar também pinturas, cinemas e outras coisas, né? Na Idade Medieval, a arte era uma expressão da fé religiosa. E daí nós acabamos transportando isso para o nosso século também, infelizmente. Entendia-se que a arte só teria sentido se redirecionasse as pessoas para a religião e não para Deus. Presta atenção a isso aqui, tá? Ou para a sua glória, mas que ela representasse a Deus. Na Reforma Protestante, a pintura se viu como expressão dos dons e talentos que Deus havia dado e concedido aos homens. Mas não poderia se usar a pintura para reproduzir imagens do divino na terra. Então, as imagens, elas não poderiam ser reproduzidas agora, porque quebraria o segundo mandamento da lei de Deus, e aí você tem um novo redirecionamento. Você vai continuar pintando, você vai continuar fazendo sua arte, você vai continuar produzindo as suas coisas, mas agora com outro foco, outra visão. Vou fazer isso não para ganhar dinheiro, mas para que Deus seja glorificado através dessa obra das minhas mãos. Foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, eu sou obra das mãos dele, e o que eu produzo também deve visar a sua glória. Então eu faço isso primeiro para que Deus seja glorificado. Olha, Deus é glorificado porque Ele me deu esse dom, me deu esse talento de produzir essa poesia, de escrever essa música, de produzir esse produto. Ele me deu isto, foi Ele que me deu estas coisas. De mim eu nada posso fazer, de mim eu nada sei. É isso que a gente aprende aqui no nosso texto, ok? Muito bem.
ou coisa do tipo, né? Mas aí as imagens deveriam ser usadas, né, como arte para glorificar a Deus e trazer bem-estar ao homem. Nos dias de hoje, o cinema, a novela, a produção de literatura deveria seguir essa mesma dinâmica. Na verdade, as novelas acabam criando um elo hoje, as novelas que são produzidas, elas acabam criando um elo sistemático de ataque à fé cristã, a Deus e o Evangelho. E isso é uma perversão do dom que Deus deu. E o cristianismo, o que é que ele faz? Ele redireciona isso. Ele não diz que você deve produzir só uma novela evangélica, mas você precisa produzir uma novela com os valores cristãos inseridos nela, para que o homem entenda como viver neste mundo. Mais ou menos essa ideia que se propõe a teologia reformada a discutir sobre esse tema. Há um detalhe importante, aqui você tem os vídeos, novelas, roteiros para filmes e seriados, que acima de tudo exaltam a Deus, apresentando dentro da estrutura, a tríplice estrutura que a Escritura apresenta: criação, queda e redenção. Nos força a perceber que as artes nessas esferas podem muito bem glorificar a Deus sem ser necessariamente religiosa em sua orientação, mas bem fundamentada no cristianismo visando a glória de Deus. Então, eu não preciso produzir um filme, escrever um livro, pensando em falar sobre Deus, o Evangelho, a graça de Deus. Não. Eu posso escrever sobre papoula, se for um especialista em floricultura, né? Então ele pode escrever sobre esses assuntos sem necessariamente falar sobre Deus e tudo mais. Eu não preciso produzir um seriado cristão. Eu posso inserir um seriado em que tenha valores cristãos, mas que não tenha um apelo evangelístico, como muitas vezes você acaba tendo um apelo evangelístico através de uma esfera que deveria ser visada a glória de Deus. Lembra que o evangelismo é o partilhar do evangelho com o outro, ok? Isso é importante a gente ter em nossa mente para que a gente possa devidamente caminhar sobre essas questões. Ok? Então, esse é um ponto importante. Em terceiro e último lugar, vencendo a distinção entre o sagrado e o profano. A última consideração a ser feita trata-se de como enfrentar essa distinção entre o sagrado e o secular, de nossa atual cultura evangélica. Veja, nesse processo devemos considerar que a grade dessa cosmovisão fragilizada precisa ser superada. Há uma grade na sua mente que você acha que não é intransponível. Por isso, indica que o caminho para o enfrentamento dessa distinção sagrada e secular como é o seguinte: o verdadeiro passo para formar uma cosmovisão cristã é superar desta divisão severa entre o coração e o cérebro. Temos de rejeitar a divisão de vida em uma esfera sagrada, como adoração, moralidade pessoal, em oposição a uma esfera secular que inclui ciência, política, economia e o restante do cenário público. Ou seja, a gente acabou caindo nesse problema porque a igreja passa assim: olha, o que é espiritual é aquilo que eu faço para a glória de Deus, no culto, na adoração, no louvor e tudo mais. Mas aquilo que acontece no mundo que me cerca, a ciência, a política, a economia, o restante desse cenário todo que nós vivemos, eles não devem estar inseridos na cosmovisão da igreja. Na verdade, deveriam estar desde o início, quando você se torna cristão. Essas coisas precisam fazer parte do seu sangue, precisam fazer parte da sua vida. Ok? E aí a questão é: como eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou lidar com isso? De que maneira? Deus nos deu 3 estruturas para a gente analisar o mundo. A primeira estrutura é a estrutura da criação. Eu preciso, como um agente da criação, agir como uma criatura diante de Deus, e como criação eu devo amar a criação. Eu devo olhar para a criação, e o que Deus criou é bom. E se Deus criou o que é bom, o que perverteu isso foi o pecado. Então a influência do pecado está naquela coisa boa. Então a música, um exemplo como eu costumo usá-lo, ela foi feita para ser boa, ela não foi feita para ser ruim. Então eu preciso, como cristão agora, ser o melhor músico, o melhor produtor musical, a melhor pessoa que entende de música, para que Deus seja glorificado no meu trabalho. Não no sentido de glorificar o trabalho que eu tenho, mas para que Deus seja glorificado através de. Isso é um ponto importante. A segunda questão que você precisa considerar também, dentro do processo da criação, é entender que a criação ela é boa, mas ela tornou-se ruim.
ela tornou-se ruim por causa de quê? Por causa do pecado. Então eu preciso, como cristão, pegar aquilo que foi corrompido e trazer o seu estado original através do poder do Evangelho, do entendimento e do valor devido dado àquela tarefa, àquela função que é confiada. Okay? A segunda questão, depois que eu entendo que a criação ela foi criada dessa forma, eu sei que aconteceu a queda. E nesse processo de queda eu vou lutar sempre para que a queda ou o pecado não seja a mensagem por trás de cada ato daquilo que eu produzo, mas que seja sempre a glória de Deus. Por exemplo, cristãos que escutam música que falam de Gaia, sabe? Especialmente aqui na Bahia tem muito disso. Então, essas músicas, elas não deveriam nem estar na casa do cristão. Então você vai fazer uma seleção. Tem músicas que eu gosto muito do Roberto Carlos, tem música que eu rejeito completamente. Então você faz uma seleção, você é criterioso porque você entende que houve uma queda. E você sabe que aquela música não deixa de ser ruim, aquele cantor, porque produziu uma música ruim, não deixa de ser bom porque ele produziu uma música ruim. Ele pode ser um bom cantor e produzir uma boa música. E por isso que a gente precisa considerar. Um exemplo disso, por exemplo, a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, ela gosta muito de cantar aquelas músicas de carnaval. Mas no dia que ela produziu uma música de MPB muito boa, né, aquela música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, eu acho linda aquela música. Cabe muito bem na voz dela. Eu acho que ela deveria largar esse negócio de estar pulando poeira para cantar uma música decente. É isso que eu entendo. Então, quando você, como cristão, entende esse papel da vocação dentro da cultura, você consegue se envolver nela para redimi-la, não para transformá-la, mas para redimi-la. Ok? Porque a cultura que está aí, o calvinismo, ele não criou cultura, ele redimiu cultura. Ele não inventou cultura. O que eu vejo hoje? Os arminianos, eles têm uma tendência de inventar cultura. Então eles querem uma música gospel, eles querem uma literatura gospel, eles querem uma novela gospel, eles querem, imitando o mundo, colocando o nome de gospel. Então o protestante calvinista vai dizer, não, eu não preciso imitar o mundo e colocar o nome de gospel. Eu preciso redimir o mundo para que o mundo se reoriente para o alvo dele, que é a glória de Deus. Percebe a diferença? É uma diferença muito grande isso aqui, muito grande isso. A terceira esfera é a esfera da redenção, como eu tenho mencionado aqui já. A redenção é a esfera fundamental dentro do processo de entendimento da relação do cristão com a cultura. Uma vez que eu sou crente, uma vez que eu me tornei cristão, uma vez que eu entendi o poder gracioso do Evangelho, agora na cultura eu vou trabalhar a redenção dessa cultura. Como o próprio cosmos ele será redimido, como o próprio Cristo ensina, lá Romanos capítulo 8, versos 18 a 20, ele nos lembra que a criação ela geme e está aguardando a expectativa dos filhos de Deus para que de fato sejam redimidos. Então, a criação precisa ser redimida. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido e que você possa, de fato, viver a cultura como cristão.